Boa tarde, minhas amadas virtuosas e todos que vão assistir esse vídeo no canal do Papo de Mulher para Mulher. Uma boa tarde em Cristo, com a santa paz do Senhor Jesus possa reinar no seu lar, na sua vida. E hoje é um domingo, né? Até hoje é o primeiro domingo de maio e é o dia dos trabalhadores, né? E que Deus continue abençoando todos os trabalhadores, né? Dando saúde, dando ânimo, força, vigor, e que Deus possa sempre abençoar a porta de emprego e aqueles que estão procurando, que o nosso Deus também venha conceder a porta de emprego para você que está desempregado, trabalhador. Peça a Deus que Ele tem o poder de abrir porta onde não tem porta. E nesta tarde nós estamos mais uma vez aqui para deixar dentro da palavra de Deus, como eu sempre falo, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras, ela é o manual e ela é a bússola que Deus deixou para nos guiar, para nós ser guiado por Ele, né? Para poder a gente ser vencedor em toda a diversidade da vida, porque querendo ou não, enquanto a gente estiver nessa terra, cada dia é um desafio, cada dia a gente vai passar por situações que a gente vai totalmente, a gente somos dependentes de Deus para nos orientar e nos guiar no caminho certo, as decisões certas, nos ajudar a não desistir ou não desesperar. E hoje nós vamos falar também, que está na palavra de Deus, orientar biblicamente algo que não é bom, atitude que não é boa, que a família, o cônjuge, venha aplicar dentro da sua casa, né? Não é boa essa atitude, quer dizer que a família venha fazer uso, vamos impor dentro da sua casa, que é uma das atitudes que não é boa. Uma família que quer vencer, uma família que quer ser vencedora, uma família que quer obter de Deus as bênçãos, obter de Deus a ajuda, enfim, não é bom essa atitude que é ignorar Deus. Porque muitas vezes o ser humano, ele ignora Deus, porque às vezes a gente pensa, pela nossa inteligência que o próprio Deus nos deu, nos capacitou, a gente esquece de Deus, a gente ignora, e dentro do momento que eu acho que eu vou resolver, eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou conseguir, botou esse eu acho, a gente está ignorando a Deus. E quando nós conhecemos a Deus em Cristo, que a gente assumiu um compromisso com o Evangelho, somos servos de Deus, anunciamos Cristo como nosso Salvador, e a gente venha também fazer isso, né? Não começa a ignorar a Deus, querendo resolver tudo sozinha, que nós sabemos que nós precisamos orar, nós precisamos perguntar a Deus se é ou não para a gente fazer aquilo. E quando a gente não faz isso, a gente está ignorando a Deus. E eu vou deixar aqui na Bíblia, para você que tem Bíblia, pega, lê. E você que não tem, eu aconselho que lê, que compra e passa a ler. E aqueles que não faz uso, tendo dentro de casa, ela é bússola. É a palavra de Deus, é a orientação dele para o nosso bem-estar mesmo, tanto da nossa alma, da nossa vida espiritual, também da nossa vida terrena, as nossas necessidades, a diversidade que surge na vida.
Então aqui em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, está escrito assim: era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava com o Senhor. Por quê? Rapidinho, fazendo um resumo. Aqui está dizendo os filhos de Eli, porque Eli era um sacerdote em Israel. Naquela época ele era um sacerdote, como hoje não é mais sacerdote, é pastor, o presbítero, aquele que está na responsabilidade de guiar o povo na bússola, no conhecimento das Santas Escrituras. Aquele que está na responsabilidade de cuidar, de orar, de ensinar a palavra de Deus. E o sacerdote, a obrigação dele era esse. E Eli era o sacerdote. E os filhos dele, e os filhos de Eli, como filho de sacerdote, eles também faziam algumas funções. E eles ali estavam ignorando a Deus no sentido de quê? Porque eles conheciam os mandamentos de Deus, eles sabiam as coisas que não poderia fazer e eles estavam fazendo o contrário. Então tudo que era correto eles deixaram e passaram a fazer o errado. Então eles estavam ignorando a Deus. Por quê? Porque eles estavam fazendo aquilo que a carne deles queria, que a natureza humana deles queria. E tudo que ele foi ensinado, sabia que o pai dele era sacerdote, ele sabia a lei de Israel, ele sabia as coisas que tinha de ser feito na casa de Deus, e eles estavam ignorando a Deus e vivendo os prazeres, aquilo que dava prazer para ele carnal. Então, aquela família foi destruída espiritualmente. A intimidade dele com Deus foi destruída dele com Deus, porque eles começaram a ignorar a Deus, não fazendo conforme tinha de ser feito e fazendo tudo ao contrário. Então aquela família, se você ler a história, você vai ver o que aconteceu com o sacerdote Eli e seus filhos, por ignorar a Deus, que não estava vivendo de acordo com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, com tudo aquilo, estatuto de Deus, tudo aquilo que Deus determinou para Israel viver, ele não estava vivendo, e eles tinham a responsabilidade disso. Então nós não podemos ignorar a Deus.